E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aí. Obrigado por quem comentou, quem compartilhou nosso último vídeo sobre oração. Se você não viu, vem aqui no nosso canal que tá ali. E obrigado porque vocês compartilharam bastante e acho que assim a gente vai conseguir atingir mais pessoas e mostrar que Jesus é simples e que é fácil de viver com Deus quando você sabe viver em amor. E esse é o vídeo. Ler é o ouvir da conversa. Musiquinha. Pessoal, sobre esse tema não tem muitas perguntas, até porque, na minha opinião, as pessoas não reconhecem a importância da leitura bíblica, acham que é um livro velho, e não tem muita pergunta sobre isso, porque as pessoas não consideram isso. Mas mesmo assim eu pedi para um pessoal lá na minha faculdade perguntarem algumas coisas que eles têm de dúvidas sobre a Bíblia, e as perguntas foram: preciso ler todos os dias? Quantos capítulos por dia? Como eu crio um hábito? E eu leio, mas eu não entendo muito. Então eu vou estar tentando responder essas perguntas ao longo do vídeo. Então pessoal, primeiro a gente tem que entender o que é a Bíblia. A Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala isso, mas a gente não presta atenção no que é. É a palavra de Deus, o que Deus disse para o homem ao longo de vários anos, desde Moisés até João, que foi o último a escrever. Então foi o que Deus quis transmitir ao homem, o que ele permitiu que a gente entendesse dele. A gente vê que em Mateus 4,4, quando Jesus está no deserto, ele responde assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que sai da boca de Deus é o que a gente tem aqui hoje para a gente ler. E a gente não tem lido, a gente não tem conhecido o nosso Deus. E isso responde à pergunta número 1, que é: preciso ler todos os dias? Eu gosto de uma comparação que o Luciano Subirá faz, que ele fala assim: ele já comeu muito nessa vida, e que se ele parasse de comer porque ele acha que ele já comeu muito, ele morreria certamente em algumas semanas ou alguns meses. Então ele fala que se chegar um tempo que você acha que você já leu demais a Bíblia e você parar, certamente o seu espírito morrerá. Então essa é uma aplicação que a gente tem que levar também para as Escrituras Sagradas. E a gente tem dado algumas desculpas para não ler a Bíblia. Como algumas aqui, ó. O dia tá muito corrido, tô muito cansado. Amanhã eu leio. Então essas são as desculpas que eu mesmo dou e tal. Eu pensei porque são coisas que eu falo. Amanhã eu leio 2 capítulos, eu vou ler um hoje. E a gente não pode ler só um pedaço da Bíblia. Também como tem gente que faz, que ela abre e fala: caiu aqui, eu vou ler isso aqui, é isso que Deus quer falar comigo hoje. Isso não existe. Que Deus não é cartomante. Não vou falar isso. Então vamos supor que o cara vai fazer aquela de abrir a Bíblia e ver se Deus fala com ele. E aí ele pega e abre a Bíblia em Mateus 27:3 e fala que Judas, que o traiu, foi enforcado. E você fala: não é possível que seja isso pro meu dia. Aí o cara pega e abre aqui Lucas 10:37. Vai e fazes da mesma maneira. E ele vem a última vez e ele fala: última chance. Aí ele abre João 13:27. O que fazes, faze-o depressa. Aí ele fala: meu Deus. Entendeu como um pedaço solto da Bíblia podem trazer alguma doutrina ou alguma direção errada que você pode tomar? E Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele escreveu história com começo, meio e fim, pra gente entender o contexto social. A gente viu que a gente tem que ler a história inteira. Mesmo que não seja o livro inteiro de uma vez, a gente tem que ler uma história do começo ao fim, algum episódio ou algum capítulo ou alguns capítulos, para a gente poder entender o contexto do que Jesus estava falando, ou o homem de Deus, o que ele estava querendo dizer nessa passagem. Então a gente tem que ler uma história do começo ao fim, seja um livro do começo ao fim, os livros que são mais curtos, mas os que são mais compridos, ler de um capítulo até o outro, que termine aquela história, para a gente não entender alguma coisa errada. Então a gente vai lá para João 14:21, que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então, muitas vezes a gente não tem praticado o que está na Bíblia, até porque a gente não tem lido a Bíblia. Então, como a gente pode praticar uma coisa que a gente não lê? E aqui fala que aquele que guarda o mandamento é aquele que ama a Deus. Então, primeiro a gente tem que saber o mandamento, depois a gente tem que obedecer, depois a gente tem que guardar, e assim a gente vai estar amando a Deus. O versículo que eu mais gosto, acho que na Bíblia inteira, é o Salmo 1:2. E ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É agora que eu gosto.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então uma coisa que a gente tem que aprender é meditar dia e noite. Às vezes a gente vive pensando demais no trabalho ou na faculdade, ou pensando demais no nosso ministério até, e a gente esquece de pensar em Deus, pensar nas leis que Ele deixou pra gente, pensar em agradar Ele. E é nisso que a gente tem que gastar as nossas energias, é tentando agradar o Senhor. E eu acho que isso responde a pergunta número 2 e 3, que são: quantos capítulos por dia eu preciso ler? Que é, a partir do momento que você entende que você tem que entender a palavra de Deus, você vai se esforçar para ler, você não vai ler pedaços soltos. Porque muitas vezes também a gente quer acreditar em alguma coisa e a gente vem na Bíblia pegando pedaços soltos para tentar moldar o que a gente quer de resposta. E na verdade deveria ser totalmente ao contrário, a gente tem que estar na Bíblia para poder moldar o que a gente quer de resposta. Então, lendo o contexto inteiro, lendo vários capítulos por dia, que essa é a resposta, a gente vai realmente conseguir entender o contexto. E como cria um hábito, eu acho que a resposta é amando Ele. Porque se você ama Ele, você vai ler o que Ele deixou para você. Então, meu amigo Lucas aqui acabou de me lembrar que no vídeo passado eu disse que você, para criar intimidade, você tem que se dispor a ir lá e orar. E é a mesma coisa com a palavra. Se você se dispõe a ler a Bíblia, você vai criar essa intimidade e assim você vai criar um hábito. E para fazer esse vídeo eu li esse livro aqui, e ele fala que ler a Bíblia é como você andar num solo tremendamente rico de pedras preciosas. Muitas vezes você pode andar por ele e não pegar todas. Com certeza você não vai pegar todas. Você não vai achar, você pode cavar ele e não achar todas, mas você tem que voltar lá e cavar mais. Sempre vai ter mais pedras preciosas para você achar. E a Bíblia é algo perfeito pra gente falar disso, né? Porque você lê uma passagem e passa um mês, você lê a passagem de novo, você entende completamente diferente. Isso é muito rico. É uma palavra que ela não é velha, ela é eterna. A primeira coisa que você pode fazer quando você for ler a Bíblia é orar para Deus te revelar o que a palavra está dizendo. Porque a palavra ela foi escrita há muitos anos atrás. A gente pode não estar contextualizado com o que ela está falando. Então, você orar para Deus te revelar, é só desse jeito que você vai conseguir entender o que Ele tem para você. E a Bíblia é um dos únicos livros que o autor vem junto para explicar para você. E ele tem prazer em explicar para você. Então, se você pedir para ele, eu tenho certeza que ele vai atender o seu pedido e vai te mostrar o que ele quer que você veja. E isso responde à pergunta número 4, que é: eu leio, mas eu não entendo muito. Pede que o autor ele vai vir pessoalmente te explicar. Separe alguns minutos também para ler a Bíblia, porque foi aquilo que eu falei, para você não precisar ficar lendo um pedaço você não entende. Nenhum livro a gente lê um pedaço, depois outro pedaço. A gente tenta ler ele continuamente. Eu não estou falando para você ler desde o Antigo Testamento até o Novo. A Bíblia ela tem 66 livros. E é bom você pegar do começo até o fim de cada livro, pelo menos. Então separe alguns minutos para você poder estar entendendo o contexto. E depois que você acabar de ler, depois que você já tiver entendido a história, você pode orar de novo em cima daquilo, pedindo que aquilo aconteça com você, pedindo para que Deus te revele mais, para que aquilo faça morada no seu coração e que aquilo frutifique na sua vida. E aí a gente vai lá para Tiago 1:22, que fala assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, a gente não pode ficar só lendo a Bíblia e não praticar. Então, o nosso propósito de ler a Bíblia é estar entendendo ela para poder viver. E a Bíblia, se a gente lê e não vive, a gente torna ela só mais um livro qualquer. E a gente sabe que a Bíblia não é isso, né? E para finalizar, a Bíblia também ela mostra a vida de vários homens bons e maus para a gente estar aprendendo e ganhando sabedoria de Deus. Então, eu queria desafiar você a começar uma leitura bíblica. Você não precisa ler muito, você não precisa ser uma coisa que te canse, mas você precisa começar, isso é um fato. Se você não acha que você precisa começar, você vai precisar assistir esse vídeo de novo, eu acho. E o que eu recomendaria é você começar pelo livro de Mateus. Eu gosto mais do livro de Mateus porque ele começa desde o comecinho da história de Jesus, desde as profecias, da genealogia, e ele vai falando as partes que Jesus vai cumprindo as profecias, e eu acho isso muito bonito. E ele conta os milagres de Jesus, conta a morte, a ressurreição. E Mateus é um livro bom, eu acho, para você começar. Isso responde à pergunta número 5, que é: como eu começo a ler a Bíblia? Então, pessoal, obrigado por quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais um pouco. E se você não assistiu nosso vídeo sobre oração, é importante que você veja que a gente está vendo que o nosso tempo com Deus, a nossa vida é um diálogo com Deus. Então, a oração é o falar
e a leitura é o ouvir. Então eu recomendo que você assista. E eu queria deixar aqui uma música, uma pregação e um livro para vocês. Eu queria recomendar uma música aqui, que é a música Há um Lugar, da banda Drops. Uma pregação que eu gostaria de recomendar, ela é Como Interpretar a Bíblia, Augustus Nicodemos. Vai estar tudo aqui embaixo, tá? Os links. E o livro é o livro de Mateus, pra gente começar a nossa leitura, beleza? Pessoal, tem uma frase que fala assim: a Bíblia é para os livros aquilo que Cristo é para os homens. Pessoal, vamos ler, porque não existe silêncio para quem lê a Bíblia.